Fala família, tá no ar o Resenha dos Crias, com o nosso patrocinador master Conecta Fute, que liga você ao mundo do futebol. Lá temos agentes, clubes, psicólogos, fisioterapia, personal. Mande seu vídeo e se inscreva lá, www.conectafute. E hoje com a gente, Everton Páscoa, que teve no futebol e hoje trabalha com mentoria de jogador, fazendo um trabalho que hoje o futebol precisa muito, que hoje se não tiver um mental bom, não joga. Everton, muito boa noite e obrigado pela sua visita. Boa noite, Tonico. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui no Resenha dos Crias, né? Programa bacana que vem falando com muitos atletas, né? Muitos pais, muitas pessoas. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado você. E a gente sempre começa assim. Da onde veio o Everton Páscoa? Como começou? Páscoa. Cara, começou com 6 anos de idade, questão do futebol, né? Mas eu vim de Diadema, Campanário, São Paulo, e dentro de uma comunidade carente, onde aos olhos humanos não tinha como se tornar atleta profissional, mas com base de muito empenho, né? Com base de muito empenho, dedicação, a gente conseguiu ir trabalhando devagarzinho e entrando no meio do futebol, que não é difícil, viu? Diadema, de onde veio o Denilson também, né? Diadema, tanto que na minha época o único jogador, Diadema tem 600 mil habitantes, o único jogador que tinha saído era o Denilson. E ali eu fui segundo. Hoje o futebol está muito mais acessível, está muito mais fácil, hoje já tem vários jogadores. Mas foi o Denilson que saiu e aí não tinha espaço, não tinha oportunidade. E ali eu consegui ser o segundo jogador de Diadema, assim, mais expressivo, né? Nem comparando com a carreira do Denilson, mas depois ali do Denilson eu consegui ali chegar. E começou em qual clube? Base, peneira, cara, tomou muito não? Tomei bastante não, tomei. Base eu comecei na Portuguesa, com 11 anos, onde eu fiquei ali durante um ano na Portuguesa. 11 anos já acordava às 5h30 da manhã, pegava o ônibus às 6h, e até 1 hora de ônibus, 7 horas descia lá no Brás. Diadema, Brás, caminhava 40 minutos, chegava lá no Canindé, a gente se trocava, eles nos levavam a gente lá pro Tietê, Guarulhos, CT da Portuguesa em Guarulhos, e aí voltava, fazia esse mesmo trajeto e era cansativo pra caramba. E aí, Tonico, eu ficava assim, muitas vezes no meio do caminho eu voltava, velho. Eu voltava. E aí, porque eu voltei dentro dessas situações que eu voltava pra casa, porque não vou caminhar 40 minutos depois, eu perdi a oportunidade, porque os caras saíram de férias, na época, não tinha celular, não tinha grupo de WhatsApp, hoje é fácil, na época não tinha. E aí eu não tinha o contato dos caras, fui mandado embora. Ali eu tive uma grande lição, nunca mais eu perco uma oportunidade. E ali com 11 anos eu aprendi, cara. E ali acredito que foi um grande ensinamento para não perder oportunidades. Aí eu fui pro Palmeiras, fiquei 1 ano e meio fazendo teste. Hoje eu sou mentor de atletas, às vezes os meninos ficam 1 semana, 15 dias já estão agoniados que não passa no teste. Pô, e essa geração, né? Que é tudo pra ontem. Às vezes fica 15 dias e eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio fazendo avaliação. Quarta, sexta, peneirão mesmo. Depois de 1 ano e meio passei no Palmeiras. Aí do Palmeiras eu vou pro Pão de Açúcar, que hoje já não existe mais, né? Venderam pro Audax. Fico no Pão de Açúcar São Paulo, Grêmio, isso sub-20. Grêmio, São Paulo. Vou parar lá na Suíça. Tenho uma oportunidade na Suíça, não dá certo, volto pro Brasil. E aí eu fico aqui no profissional hoje eu vou falar Audax, sim, do Audax, onde eu disputo a A2 do Paulista. E depois dessa A2 do Paulista eu vou pro Guarani, Santos, Criciúma, e aí eu começo a rodar. Criciúma, Sport, tem bastante coisa aí. Não, Sport, vambora. Ceará,
volto pro Guarani, Náutico, não, Ceará, Náutico, Guarani, Red Bull, São Bento, CRB, onde eu fico 3 anos, CRB, Vitória da Bahia, Vitória, e aí eu já começo a ir pro final da minha carreira, que eu pego Joinville, Uberlândia e Vila Nova. Aí depois desses 3 times eu encerro, porque aí eu entro em um lugar que o futebol mais tira do que dá. E aí eu já tinha passado por essa fase lá no começo da minha carreira. Falei, cara, nesse lugar aqui pra mim não dá não. E aí é onde eu resolvo parar. Mas essa sua rodagem de vários times, que seria culpa sua? Não se adaptava ao clube, elenco, Cara, empresário, foi prometendo um monte de coisa? É que O que dava essa rodagem sua aí? Vamos lá, é porque cada fase foi uma situação. Guarani eu fiquei 1 ano, vamos lá, Guarani eu fiquei 1 ano, fui pro Santos, negociado. Fico 1 temporada ali no Santos praticamente, sou negociado pro Criciúma. E ali tinha a possibilidade de renovar com o Santos, só que o Criciúma estava me oferecendo mais tempo de contrato e um salário melhor. E quando eu entrei no futebol, eu entrei por uma causa. Eu tinha uma causa também, comprar uma casa para os meus pais. E naquele momento, eu vi a oportunidade e falava, cara, não vou desperdiçar essa oportunidade. Se fosse hoje, se me perguntasse hoje, você tomaria essa decisão? Não. Porque o atleta, quando ele está no Santos, ele está no Santos. O mercado dele é outro. É outro. A vitrine é outra, né? A vitrine é outra. Esse mesmo atleta, quando está no Criciúma, a vitrine dele é outra. Diminui. E pode ser o mesmo atleta, a mesma condição física, a mesma capacidade técnica, o mesmo atleta, só que com camisa diferente. É a mesma coisa dessa água, né? Essa água aqui, sem rótulo, ela vale uma coisa. Com rótulo, ela vale outra. E no aeroporto, mais caro ainda. E no aeroporto, mais caro. Então, a mesma coisa no futebol. E eu não tinha essa visão. Vou pro Criciúma, poxa, bacana, consigo realizar meu sonho de comprar uma casa para os meus pais. Depois eu vou pro esporte, negociado também, 3 anos de contrato. Aí eu perco, aí entra as situações. Aí depois que eu vou pro esporte, fico 2 anos e meio. Não consigo cumprir os 3 anos porque eu perco espaço e aí sou emprestado para o Ceará. Ceará, eu fico lá 6 meses no Ceará. O time não sobe, eu não renovo. E aí aonde que eu vou pro Náutico. Já tinha uma passagem pelo esporte, então uma boa passagem. Aí vou pro Náutico. Um contrato de 1 ano, fico 4 meses lá, recebo 1. Até hoje, ó, já faz 10 anos. Faz 10 anos. Não vai ser nem o primeiro e nem o último, né, Beto? Não, já faz 10 anos que tem essa causa na justiça. Fico 4 meses lá, recebo 1, e aí eu vou embora. Aí eu vou pro Guarani, fico no Guarani ali, jogo só a Série B. Também não renovo, o time não sobe. Aí eu vou pro Red Bull, jogo um paulista pelo Red Bull. E na época o Red Bull não tinha calendário. Acabou o Red Bull, eu vou pro São Bento. Fico 1 ano no São Bento. Jogo a Série B pelo São Bento e o Paulistão. Acaba o Paulistão, eu vou pro CRB, onde eu fico 3 anos. Passo 3 anos, eu vou pro Vitória da Bahia. Fico 1 ano no Vitória. Acabou Vitória, não renovo no Vitória. Aí vou pro Joinville. Aí eu disputo apenas o Catarinense. Aí o mercado se fecha para mim. Se fecha. Porque no Vitória, o segundo semestre eu não joguei. Joinville joguei, mas é poucos jogos, estadual. E aí o mercado fechou. Fiquei em casa, esperando alguma situação, não apareceu. Aí eu penso, vou voltar pro mercado. Aí eu vou pro Uberlândia. Fico no Uberlândia. Fiquei uns 6, 7 meses parado em casa. Quando eu volto para Uberlândia, eu sinto muito fisicamente. Você ficou parado literalmente, sem personal, treinando, sem nada? Mas não como se deve treinar, vamos dizer assim. Mas treinava. Não quis encarar uma várzea? Não quis encarar porque eu vejo assim, quando o atleta ele coloca o rótulo de várzea, já era, é várzea. Ah, claro que pode mudar essa situação, mas é aquela coisa aqui do rótulo da garrafinha, né? Ah, tá jogando várzea, aceita qualquer coisa. Muitas vezes o cara pode pensar isso. Com certeza. Então eu não queria me rotular isso na época.
E aí eu fico em casa esperando, vou pro Uberlândia, onde eu machuco 3 vezes em 2 meses, não consigo jogar. E aí eu tinha que provar pra mim mesmo nessa época. Eu tava meio frustrado, falei, cara, não é possível que eu não consigo jogar. Poxa, joguei em muitos lugares, eu conheço o meu nível técnico e o nível técnico de uma Série B, vamos dizer. E aí eu não contei aqui, eu ligo para um treinador do São Bento, na época, que é o Ademir, que hoje está trabalhando no Água Santa, e falo, Ademir, tá acontecendo isso, isso e isso, tem vaga para um zagueiro aí? Ele falou, cara, a gente tem aqui, mas aqui a gente não paga praticamente nada. Eu falei, não, eu preciso provar para mim mesmo. Eu preciso provar para mim mesmo que eu consigo jogar. Aí eu vou pro São Bento. Aí nessa situação eu já estava treinando, já estava bem. Mesmo assim eu sinto muito fisicamente, porque a parada do profissional é outra. Às vezes os caras acham que o alto rendimento, né? Os caras acham que alto rendimento é um exemplo. Eu costumo falar, o maior jogo da Várzea, a maior intensidade da Várzea, eu falo porque eu joguei a Copa Pioneer, a final da Copa Pioneer, então, que é o principal campeonato aí de São Paulo. Eu joguei a final. O principal jogo da Várzea é um coletivo do profissional. O ritmo é um coletivo do profissional. Então é outra parada. Aí eu fico treinando ali no São Bento, jogo tudo, mas pra mim com uma dificuldade gigantesca assim fisicamente. Aí acaba ali a Copa Paulista, eu vou pro Vila Nova de Minas, aí eu já tô bem condicionado, tô legal, tal. Só que eu já tô com 35 anos no Vila Nova de Minas. Já tô fazendo também esse trabalho pelos bastidores de mentoria. Aí no Vila Nova de Minas, eu jogo, só que o time cai. E aí nessa situação que o time cai, o mercado cada vez vai se fechando. Vai se afunilando mais. E você ficando mais velho. E eu ficando mais velho, o mercado afunilando, aí como é que o mercado enxerga? A gente tem que ser inteligente. Pô, tem um Páscoa aí e tal. Pô, 35 anos, 36, já tá velho. O time caiu. Pô, vamos pegar um menino de 25 que o time foi bem no campeonato. A gente aposta nele. O Páscoa já vamos ter que pagar mais. Então, cara, o custo já não vale. Então, o mercado se fecha e aí entra uma situação para mim. Isso é um pensamento meu. Se for para ser jogador, só para colocar um meião e uma camiseta e um short para falar que é jogador, para mim não serve. E aí eu paro de jogar bola e começo esse trabalho de mentoria, aonde eu vejo que existe um mercado gigantesco também, esse mercado de mentoria, porque tá começando ainda. Eu trago o Cristiano Ronaldo, ele veio e revolucionou para mim o jeito do atleta se preparar, o atleta de futebol, que os outros sempre se prepararam, né? O de futebol sempre que foi o mais largado. O Cristiano Ronaldo, ele revolucionou essa visão de jogador. E aí ele trouxe a questão de treinar, extra, personal, essas paradas todas. E aí o atleta começou a olhar para esse lugar. Hoje você pega um atleta de alto rendimento, qualquer atleta aí, sempre está com seu personal. E isso virou normal pro futebol. O anormal é se você não tem ninguém ali para treinar, para te ajudar. E agora o que está sendo a diferença é esse trabalho da parte mental. Esse que está sendo diferente. E aí é onde eu entro num mercado que, poxa, tem muita a se explorar. E eu tenho trabalhado hoje com atletas, cara, de todos os lugares do Brasil e de todas as divisões do futebol brasileiro. E você começa a pegar com qual idade? Porque eu vou te dar um exemplo. Um exemplo não, quero que você me explique. Você pega o jogador, estava tendo uma polêmica com aquele menino do Santos lá, o Cauã Basile. Um moleque, acho que tem 12, 13 anos. Já deve ganhar um puta salário do Santos. Como esse moleque vai chegar num... Como tá o mental desse moleque? Uma hora ele estava no Santos, uma hora estava sendo negociado com o Atlético Paranaense. Onde entra o pai aí? Onde entra o mentor aí? É porque o caso do Cauã, vamos lá. O mentor, ele é importante nessa parte. Mas o Cauã, ele está sendo formado para ser o cara, né? Então eu acredito que... Eu acredito não, ele já tem. Ele já tem um mentor por trás. O pai assessora ele muito bem. Ele é filho do Andrezinho, que jogou no Corinthians, né?
Isso. O pai já assessora ele muito bem. Eu sei porque o meu filho tem a idade parecida com a dele, então... E aí eles vivem em um mundo ali muito próximo, né? Então o pai dele assessora ele muito bem. O dinheiro que é investido nele, então ele tem um staff por trás, né? Um gran... Eu acho que o pai do Neymar cuida dele. Já não cuida mais, já teve né? uma briga, Por isso que eu falo, já tem brigas. empresário brigando por ele, Tem que trabalhar bastante a cabeça do menino, mas assim, o menino eu acho que isso é um achismo. Eu acho que ele está bem assessorado. Mas aonde que entra o mentor? Para dar uma direção. Para dar uma direção. O caso do Basílio, o pai foi profissional, então ele já tem uma noção. Mas o mentor, ele entra para dar uma direção. O mentor, ele... Cara, eu tenho 36, é 30 anos dentro do futebol. É 30 anos e eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento humano. Mas muito mesmo. Então, assim, hoje eu consigo trabalhar com atleta de qualquer nível, de qualquer liga, tranquilamente, assim. E eu tenho trabalhado com atletas, assim, de várias ligas do mundo. E os resultados eles estão sendo incríveis porque você traz percepções que o atleta ele não consegue enxergar, Tonico. O que eu percebi que você faz um trabalho legal, e logicamente pra gente entrevistar, a gente vai dar uma vasculhada na vida da pessoa. Eu vi que você vai visitar os seus mentorados, né? Vou. Não é só o online, né? Não, eu visito, eu dou um suporte para a família. Poxa, hoje mesmo eu estava falando com o pai para alinhar as expectativas em relação ao atleta. Por quê? Porque eu treinei com esse atleta e eu não vi no momento, que a gente fala, futebol é momento e, cara, o atleta do nada ele tem ele explode, ele evolui. E aí no momento eu não vi esse atleta com condições técnicas, táticas e cognitivas para estar numa primeira prateleira ali entre Série A e Série B. Não vi isso. Eu treinei com o menino. E aí eu fiquei meio assim, será que eu falo com o pai? Porque às vezes o pai começa a colocar umas expectativas e tal, e essas expectativas elas não são alcançadas, e será que eu falo pro pai? Porque para mim é conveniente. O que você precisa? Eu vou ficar trabalhando aqui sua cabeça e tal, não sei o quê. Só que a gente entende que não é só cabeça. Isso envolve muita coisa mesmo. Liguei pro pai e falei, a condição do fulano é essa. Né? Não estou aqui para jogar balde de água fria na carreira de ninguém, mas é só para que você possa entender o momento dele. O momento dele e o nível que ele está hoje. E aí o pai, gostou pra caramba, né? Falou, obrigado por ter sido franco. E, cara, o mentor tá aqui para dar essa direção, mostrar o caminho. E eu procuro sempre falar, Tonico, vou dar um exemplo. Às vezes você pega o atleta, só pela narrativa daquele atleta, você sabe se ele vai chegar ou não. Pela narrativa, pelo jeito que ele conversa, do jeito que ele está conversando, do jeito que ele está contando a história dele, como ele age. Cara, você já consegue pegar. Assim, você tem o feeling. E aí eu tô aqui para dar a direção para esse atleta, né? Principalmente esse esporte mental e emocional. Porque às vezes não é nem um sonho, às vezes é o sonho dos pais, né? Que o menino seja um jogador, e às vezes também tem muito menino que o sonho do pai é o menino salvar a família, que hoje você pega a maioria aí, é os meninos, né? Que são os arrimos em casa, né? Eles que trazem o dinheiro para dentro de casa, né? É difícil, cara, se tratar com isso, né? É difícil até porque o pai, ele vê o atleta como a mega sena dele. E aí... E quando o atleta não quer mais? E aí? E assim, eu vou ser sério contigo. Eu sou um cara que eu sou alta performance. Meu jeito de trabalhar é alta performance. Então eu sou muito direto, prático. E eu tenho uma dificuldade de trabalhar com um atleta que não quer. Se o atleta não quer, eu falo... Não adianta forçar, né? Não, eu já sou dessa. Cara, assim, enquanto ele não quer, tem 3, 10 querendo. Então ele vai ficar no meio do caminho. No futebol, ou você quer, no alto rendimento, ou você quer ou você não quer. Tô cansado. Vai cansado. Claro que a gente precisa, né, analisar a situação. Mas não tem tempo para ficar se lamentando no futebol. Memphis Depay, perdeu o pênalti lá no Clássico. Você acha que ele vai ficar se lamentando? Não, já tá em outra já. Quarta-feira tem outro jogo. Não tem essa. Então, o atleta ele precisa entender isso. Não dá tempo para ficar se lamentando, não dá tempo para pensar, será que vai, será que não vai? Vai, amigo, vai. Se você tiver capacidade, se você tiver disposição
Se você tiver uma cabeça boa, por que não? É porque você pega hoje também, né? A gente traz muito jogador aqui, né? E eles contam, puta, eu quando subi pro profissional, eu respeitava quem tava lá. Hoje, a molecada sobe, não respeita os medalhões que já estão lá, né? Porque o moleque já sobe ganhando 100 mil, 150 mil, como você vai? Que nem você vai pegar lá, você não vai ganhar uns 100 mil com 35 anos. Você tava ganhando uns 40, 50. Aí chega um moleque de 150 mil, você vai dar, não, faz assim, joga assim. O cara fala, meu, você é quem pra falar isso comigo? Como que você vai tratar com um moleque desse, né? Então, aí você precisa... Vai muito da educação, né? Do que ele recebe em casa também. E eu vejo que às vezes os pais, eles... estão pior que os filhos. Meu filho ele tem 11 anos, mas eu olho ali no grupo de pais, né? E a gente vai pegar atleta... Aqui, muito... Aqui assiste todos Isso, os... mas nosso né? público é a molecada da base. É. Legal. Cara, o grupo de pais parece que é o grupo das crianças. É cada picuinha, cada coisinha. Às vezes um pai fala algo assim, daqui a pouco já tá no ouvido do treinador, umas coisas assim, nada a ver. Então, os pais hoje, eles estão pior que criança. Difícil. A gente vê muito aí, tivemos um episódio do ano passado que a Federação Paulista teve que barrar a molecada do Sub-11, porque mãe chamando racismo no Sub-11. É isso. Eu mesmo, nada contra. Vou assistir um jogo, eu fico do outro lado, porque ali os pais começam a cornetar e eles precisam entender assim, eu sou pai. Deixa eu agir como pai. Posso ser torcedor? Posso. Mas até tem que tomar cuidado. Às vezes aí entra aquela questão que eu sempre falo. Os pais pegam uma criança de 10, 11 anos e quer que o atleta seja como um profissional. Agora, por que o pai não se comporta como um pai de um profissional? Você não vê pai de profissional gritando igual um maluco na beira de campo. O técnico fala uma coisa, o pai grita, o moleque fica perdido dentro do campo, né? Você não vê isso. Aí o pai quer que o filho seja profissional, mas ele não tem atitudes como um pai de um profissional. Então é difícil. Difícil, Danico. Aí vamos lá. Você estava lá no Guarani em 2012, aquela final com o Santos. Neymar pega a bola no meio de campo e vem pedalando. E aí, você pensou o quê? Eu sei que você tomou um cartão em 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo, meu. 30, Como 1 que é minuto jogar? de jogo, literalmente, né? Esse lance aí. Isso daí não, isso daí você Não, estava isso aí treinando já. Treinando já na semana seguinte, já tava com ele. Cara, como que é ver um cara desse de frente, assim? Ele é fora do comum. na época, você não tinha como parar ele, né? Você não tinha como parar. Era imparável mesmo. Tanto que ele pega a bola nesse jogo que você tá me trazendo aí, ele pega a bola com 1 minuto, ele sai driblando o time inteiro. E aí, pra você ver como ele era muito acima, quando ele dribla o meu volante era aqueles cara pitbull, que você dribla e ele já tá na frente de novo pra tomar outro drible, então pra roubar a sua bola. E quando ele dribla esse volante, eu falo, daqui a pouco ele já tá de novo. Só que eu só vi foi a distância aumentando. Falei, caramba, velho. E o nome do nosso volante era Bahia, né? Bahia não vai dar conta não. E ele vai, tá. Falei, na hora que ele dá uma adiantadinha, eu pego ele. E eu fiquei esperando ele dar uma adiantadinha na bola. Na hora que ele adianta um pouquinho, eu falei, agora. Aí na hora que eu pego, achei que ia pegar a bola. Só peguei ele. Na entrada da área, já tomou um amarelo. Isso aí ele tinha quantos anos? 20 anos? Ele tinha 2012? anos, Ele tá com 33, 20 anos. Né? 20 anos. E aí, já toma amarelo com 1 minuto de jogo. Eu falei, hoje ferrou, viu? Ferrou. Morumbi lotado. Mas você foi jogar esse jogo, mas você tava no banco no Guarani. Como foi essa história? Tava no banco. Minha vida mudou em 20 dias, 30 dias, né? Eu era reserva do Guarani. E aí eu tava... Nem ia pra jogo. Reserva nem ia pra jogo. Aí nas quartas de final contra o Palmeiras, o Vadão resolveu me levar. E nessa que ele me leva, eu tava esperançoso de entrar. Só que eu pensava assim, cara, se eu entrar aqui, hoje, 2 zagueiros vai ter que machucar. Dificilmente eu vou entrar. Mas falei, mas alguma coisa vai acontecer aqui. Eu sempre fui um cara muito que, sempre tipo assim, nunca fiquei olhando pro lado negativo da história. Eu sempre olhei muito pro lado positivo. E aí eu falei, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei, mas eu vou entrar nesse jogo. Dá um intervalo do jogo, o Vadão chega em mim e falou, você faz volante? Eu falei, faço, professor. Eu nunca nem tinha treinado de volante.
Aquele dia tava jogando até de goleiro, se precisasse. Só que assim, pra você ver, se tivesse que jogar de goleiro, eu jogaria. Mas muitos atletas nessa situação, o que eles falam? Não, professor, eles falam duas coisas, ou três talvez. Eles falam primeiro, professor, eu nunca fiz, mas eu posso fazer. Quando ele fala, eu nunca fiz, mas posso fazer, ele já jogou uma dúvida no coração do treinador. Dificilmente o treinador já fica meio com o pé atrás. Ele pode... Não sentiu firmeza, né? Não sentiu firmeza. O atleta fala, pô, professor, eu nunca fiz, mas eu posso fazer. Não sei se eu vou colocar. Pô, pegando fogo, quarta de final contra o Palmeiras. A outro treinador, aí o atleta também ele pode falar assim, aquele vitimista. Fala assim, pô, o treinador quer me ferrar, não me leva para um jogo do campeonato. Agora quer me colocar de volante, outra posição? Tá, não vou. E contra um Palmeiras ainda, né? Contra o Palmeiras. Na aí época, todo orgulhoso, né? Fala, não vou não, também. Pô, quer me ferrar? Eu não, só pensei assim, faço, professor. Só falei, faço. Cara, por dentro, com medo pra caramba. Mas falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí entrei no jogo, joguei 40 minutos. Joguei 40 minutos. No jogo seguinte não tinha volante. Não tinha volante. E os volantes que tinha estavam suspenso e machucado. Então não tinha. E aí, como eu tinha entrado, vai, Everton. Joguei contra a Ponte Preta. A gente ganha de 3-1. Na final vira o titular. Aí joga os 2 jogos da final. E ganhando da Ponte Preta ainda, né? Ganhando da Ponte Preta. Aí foi Arquirrival, histórico, né? Arquirrival. O jogo histórico era derby centenário, 100 anos de derby na época. A cidade parou. Aí eu jogo aquele jogo, a gente ganha de 3-1. E aí vai pra final, eu viro titular. E aí jogo os 2 jogos da final. Acaba a final no domingo, na segunda-feira eu fico sabendo que o Santos estava atrás de mim. Eu nem acreditava, nem acreditei. Conversa. Isso na segunda. Aí na terça eu fico sabendo que o negócio era quente mesmo. Na quarta eu tava me despedindo dos meus companheiros. Na quinta eu tava descendo para Santos ali. Quinta descendo para Santos. Fiz os exames quinta-feira. Treinei sexta, treinei sábado. E estreiei com a camisa do Santos no domingo de titular. De volante. 30 dias esse processo. Em 30 dias você passou de zagueiro para volante. E de reserva para titular. Para titular, jogando com a camisa do Santos. E na época, um dos melhores times do Brasil, do lado do Neymar, do Ganso, do Vocês foram campeão da... A gente foi campeão da Recopa Sul-Americana. 2012. Isso. E aí jogando do lado do Neymar, Elano, Ganso, Borges, poxa, Léo, Edu Dracena. Aquele timaço, né? Pô, no primeiro treino eu falei, ixi, a gente podia jogar... Era o time que foi campeão da Libertadores, né? O time foi campeão da Libertadores. Aí no primeiro treino eu falei, ixi, podia jogar 10 jogos contra... A gente não ganhou nenhum dos 10. Não tinha nem chance. Como que era esse moleque no treino? Não dava. Não dava. Era algo absurdo. Parecia que era um adulto no meio das crianças. Ninguém parava ele. Era coisa surreal, assim. E assim, ele faz as coisas tão natural que você acha que é fácil fazer. Vai tentar fazer. Não consegue. Não consegue. E jogar com ele é 3 pontos garantido. Tá, olha ele depois aí já. Hoje já tá com a idade aí, ano passado, né? O que você tava pensando nessa foto aí, meu? Olhando pra ele. Cara, às vezes eu ficava vendo e falava assim, caramba, velho. O mundo inteiro. Não, você tava num timaço, né? O mundo inteiro. O Brasil. A esperança do Brasil tá no pé desse menino. Eu tô achando que você tomou um rolinho, tomou não? Não dava não. Mas eu conto uma história, Tony. Uma vez eu pensei assim, cara, quer saber? Deixa eu me prevenir já contra ele, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra ele que se eu jogar contra ele, eu já vou saber o que eu preciso fazer. Aí eu cheguei nele e falei, ô Neymar, o que você acha melhor, cara? Se o zagueiro te dá o bote ou se ele fica cercando? Agora eu vou saber a fórmula para parar ele. Aí ele falou, Everton, ele disse bem no natural, tanto faz. Eu falei, mas por quê? Como assim tanto faz? Ele falou assim, ó, se o zagueiro não der o bote, eu vou tirar pro lado e vou passar. Se ele der o bote, eu vou tirar pro lado e vou passar do mesmo jeito. Eu falei, caramba, velho, pior que era assim mesmo. Porque ele tem os 2 pés bons, né? Sai pra direita, sai pra esquerda, né? Ele tem tudo. Aí o homem era diferente demais. Porque eu lembro, teve uma entrevista do Mancini falando sobre ele. Quando lançou ele, você falou, meu, eu pus ele pra jogar, Paulo Melo falou assim, os caras não me entendem. Ele falou? Os caras não me entendem.
Falei, professor, os caras não me entendem. É isso. Mas sempre trazendo isso, Nico, eu vi uma entrevista do Paquetá, questão de modelagem, para você entender como um atleta joga, como um atleta se comporta. O Paquetá falou que ele era tão fã do Neymar, e ele já tinha visto tantos vídeos de tantas horas estudando o Neymar, vendo o Neymar, que ele falou que quando ele foi para a seleção, quando o Neymar fazia certos lances, ele falava, ele já sabia o que ia sair. E aí o Tite chegou no Paquetá e falou, cara, você é um dos poucos que consegue entender, compreender a capacidade de raciocínio dele. Aí o Paquetá, não, é porque eu estudei esse cara por horas e horas e horas e horas. E aí o que eu trago para os atletas? Cara, você pega muitos atletas que não gostam de assistir jogo. Você pega atletas novos. Às vezes o profissional tá lá, tá jogando, tá tudo bem, o cara tá jogando. Às vezes o cara não gosta de assistir jogo, mas ele tá no banco, o jogo ele já tá assistindo. Às vezes o menino tá começando, não gosta de assistir jogo. Hoje mesmo eu tava conversando com um atleta, e aí eu perguntei, cara, qual é uma das suas dificuldades? Ele falou pra mim, fazer gols de bola parada. E aí ele falou, minha bola ofensiva ela é muito ruim. Eu falei, me dá 2 zagueiros aí que faz muito gol de bola parada. Aí ele me deu o Sérgio Ramos e o Gabriel Magalhães. Eu falei, você já parou para estudar esses caras? Aí ele, não. Eu falei, então, cara, se os caras fazem tantos gols, tanto gols assim, tantos gols, analisa a movimentação dos caras. Veja o que esses caras conseguem fazer dentro da área que os outros zagueiros não fazem. Os caras têm a senha. Olha o Haaland. Por que o Haaland faz tantos gols? Ele tem a senha. Ele sabe a hora de atacar uma linha. Ele sabe aonde precisa se posicionar em tal bola. Os caras têm a senha. Mas quem vai parar para ficar assistindo, vendo, analisando? É detalhe futebol. É porque hoje o menino acaba o jogo, a única coisa que ele faz é pegar o celular, né? O jogador. Pega o celular, ou só quer saber de... A gente tá falando com muita criança, né? Roblox, TikTok. Cara, e aí você tá perdendo uma puta de uma oportunidade de se destacar. E não tá muito difícil não, Tonico, se destacar dentro desse mundo do futebol no nível que ele está hoje. Não tá difícil. Fui num peneirão acompanhar, cheguei nos avaliadores e perguntei, cara, e aí, tá difícil? Ele, cara, muito. Antigamente, tecnicamente, você via muitos, hoje, difícil. Aí ele falou desse jeito, os mais diferentes ainda são aqueles ainda que estão no salão, desde pequeno, que ainda conseguem fazer uma coisinha diferente. E aí a gente já olha diferente, porque não tá fácil arrumar atletas com qualidade. E assim, né? Os caras hoje, né? Além de atleta de qualidade, eles querem moleque alto. Na sua altura mais ou menos é 1,80 m, 1,70 m, com 15 anos. Pra ser volante, pra ser meia. Hoje o mercado... Aqueles pequenininhos rápidos, esquece? Não vai vingar mais no futebol? Não vou dizer que não vai vingar mais, mas eles vão sofrer mais. Isso é fato. Isso é fato. Até porque eu também eu frequento muito essas situações de categoria de base para entender como é que está funcionando. Realmente, dentro dessa idade, a altura faz diferença. A altura, a força, ela ganha jogo. E para mim, 100% dos times eles estão... 100% não, 100% é muito, mas 95% dos times eles estão ligados a resultado. 95%. Às vezes eu vejo diretores vindo em podcasts falando que eles não ligam para essas coisas, porque eles estão ali para formar jogador. Conversa fiada. Conversa fiada. Eu falo porque eu atendo hoje atletas do Brasil inteiro. E esses diretores que vêm aqui em podcasts falar que lá eles só atendem jogador, conversa fiada, eles querem vender. Eles estão vendendo uma mentira que não é. Hoje eu só não estou dando 100% porque é difícil você generalizar uma situação. Mas 95% dos times hoje eles estão ligados a resultado. Isso você está falando tem um fundo de verdade. Porque hoje você pega, tem tantos times de formação. Isso. O que está entrando de SAF no Brasil, dá para explicar isso daí, né? É isso. E aí você pega, o que a SAF quer? Dinheiro. E o que o mercado pede?
Atletas altos, fortes. Para você fazer Pra dinheiro. Europa, né? Para a Europa, isso. E tudo é para vender. Então o mercado está pedindo atletas fortes e altos. E por que a CF vai investir, entre aspas, em atletas menores? Então os menores, eu já falei, uma vez eu perguntei para um cara grande, falei assim, e os menores? Aí eles falaram, ele falou desse jeito, os menores eles vão por fora, se conseguir chegar, se conseguir passar no funil, a gente pega ele quando ele já tiver, entre aspas, formado. Mas nesse nível aqui, vai sofrer, não vai. É porque os caras querem. O Brasil quer fazer um jogador grande, vende os caras e traz uns pequenos pra cá. Traz Os argentinos. os argentinos. Você pega o Garro, ele é pequenininho. É isso. Você pega o Soteldo, ele é menor ainda. Aí você, o Dela Cruz, que é uruguaio. O uruguaio. Né? É isso. Aí os brasileiros não servem, né? É a síndrome do português lá. Que, quando fala síndrome do português, é aquela coisa. Quando os portugueses vieram pro Brasil, deram o espelho Os índios. e levaram o olho. Sim. E levaram o ouro, né? E hoje a gente vive muitas vezes essas coisas dentro do futebol. Os caras vêm de fora, cara, às vezes você pega treinador trabalhando em time grande, você vai pegar o currículo do cara, não trabalhou em lugar nenhum, mas é estrangeiro, então presta. E aí os nossos treinadores brasileiros, o puta de um currículo não presta. É isso. É a síndrome do brasileiro que valoriza o de fora e esquece os da casa. Mas nós temos aí tivemos grandes técnicos, porque assim, tem muito técnico que também eu acho que já ultrapassou da idade e estão insistindo, Isso. né? Ah, tem. Então insistindo. Muito. E eu te falo algo que aconteceu com esses caras. Eu falo porque eu trabalhei com eles. Com muitos, assim, já no final da carreira. Eles não se reciclaram. Tanto que, assim, a gente tem poucos treinadores que escreveram livros, né? Que, poxa, quando você escreve um livro, você deixa um legado ali, né? Da sua ideia de jogo e tal. Poucos treinadores brasileiros fizeram isso. E aí o que acontece com esses treinadores mais velhos? Eles foram muito vitoriosos, né? Naquele modelo de jogo, só que eles não se reciclaram, eles não evoluíram. Nem nos treinos... Eles não evoluíram nem nos treinos, nem na questão de ver o jogo. E aí eles vêm com aquela metodologia antiga que o atleta já não absorve mais. Aí o treinador ele vem dar coletivo a semana inteira. Não tem um trabalho. E aí, o que acontece? Isso aqui eu falo porque é fato. Hoje o atleta ele tá precisando... Cada vez mais o treinador está sendo importante no futebol brasileiro. No futebol. Vou falar no futebol brasileiro. Cada vez mais a figura do treinador é importante. Por quê? Porque antigamente o futebol, o brasileiro era muito na técnica, né? Era muito na base do improviso. E os treinos eles eram voltados para isso. Hoje, os atletas eles precisam muito desse toque de fora. E aí esses caras, os mais velhos, eles esperam que o atleta eles tenham esse improviso, essa capacidade de improviso. Os atletas eles não têm muitas vezes culhão para chamar essa responsabilidade ou não foi formado nessa situação. E aí os treinadores de mais velhos eles acabam se perdendo porque eles não têm isso. E aí o que acontece? Porque ainda alguns treinadores mais velhos eles ainda conseguem ter êxito. Alguns se reciclaram e eles conseguem estar no mercado. E tem outros mais velhos que não têm trabalho, tudo isso que eu te trouxe, mas ainda está conseguindo ter êxito. Por quê? Porque eles têm o vestiário na palma da mão. Mas se você analisar bem, né, a gente vê aí a base aí hoje aí, você vê treinador de base sub-15 que perde 2 jogos e já cai, meu. Como você forma um treinador? Se na base já estão caindo. Então, aí a gente volta lá atrás, porque os caras falam que tá atrás de formar jogador, não tá. Não tá. Eles querem resultado. Querem resultado. Eu vi uma entrevista, um cara grande do mercado brasileiro, cara grande, mas muito grande aí, um dos principais diretores do futebol brasileiro, falando assim. Ele falou desse jeito. Ele falou, aqui a maior... Isso é algo que eu vejo, tá? Ele falou assim, ó.
as maiores dispensas de treinadores nossos foi quando nós ganhamos. E aí a gente está aqui para formar jogador. E aí ele falou desse jeito. Então, uma das maiores vezes que a gente dispensou treinadores foi quando nós ganhamos, depois de títulos. Ele falou isso, mas para mim essa não é a realidade. Te trago, Tonico, para mim o que foi que aconteceu e a realidade do futebol, baseado no que eu acho. Sou bem o que eu acho. Ele traz isso meio para que romantizar, aqui a gente forma jogador. Na minha opinião, o que aconteceu em bastidor? Fulano, coloca ciclano para jogar. Porque o ciclano já tem alguma situação, porque a gente precisa vender ciclano, que a gente precisa trabalhar ciclano. E aí o treinador fala, não está na hora do ciclano, está na hora do outro jogar. E aí o outro joga, que não tem um mercado que o clube está querendo para vender. Aí beleza, aí o treinador banca o fulano, que a diretoria que a diretoria queria que fosse o outro. E aí existe vários motivos, e para mim geralmente é comercial, financeiro. Aí o treinador vai, ganha e recebe um presente, a dispensa, mas porque ele não fez o que a diretoria pediu. Mas não por causa que eles estavam interessados em formar, porque eles estavam interessados em vender. Para mim é assim que o jogo funciona. Não sou dono da verdade, mas é o que eu vejo. Que nem você pega o caso do Endrick, né? Você acha que o Endrick era jogador do presidente, o técnico queria botar ele para jogar? Ou o time era muito bom, não tinha espaço pro Endrick lá no Real Madrid? E agora ele tá arrebentando no Lyon. Eu acho que o Xabi Alonso tinha algo contra ele. Era pessoal, extremamente pessoal. E às vezes acontece isso. E aí a gente está trabalhando em um nível que o ego desses caras eles é absurdo. É absurdo, é uma briga de ego. Um cara que melhorou muito foi o Rogério Ceni. O Rogério Ceni ele teve uns perrengues no começo da carreira como treinador porque ele tinha esse ego e ele deu uma baixada na bola. Então, você chega num nível na briga de ego, e Xabi Alonso com toda a história dele, e aí os caras falam, coloca o Endrick. E aí ele, não vou colocar. Aí quanto mais fala, menos, aí o cara quer ser, né, do contra, e aí não coloca. Tanto que se você pegar, quais são os dois principais jogadores do Real Madrid em questão de nome hoje? Bellingham e Vini Júnior. Quem foi os que falam que derrubaram o Xabi Alonso? Os dois. É muita coincidência para ser coincidência, na minha opinião. Mas por quê? Briga de ego. Vestiário, dentro desse vestiário vira essa briga de ego aí. O jogador derruba técnico? Derruba, certeza. Antigamente, quando era novinho, eu achava que não, era inocente. Derruba fácil. Se o treinador começar a fazer sacanagem aos olhos do atleta, ele vai cair. Vai cair. Não tem jeito. Mas aí o jogador faz corpo mole, não joga. Vou dar um exemplo assim, ó. É que assim, começa a contaminar. Não vou dizer corpo mole. Ele começa a correr por ele. Apenas por ele, mas apenas por ele. E o futebol é um jogo coletivo. Eu, como zagueiro, eu vou fazer a minha parte de zagueiro. E se o lateral tomar nas costas? O problema é do lateral que tomou nas costas. E aí eu não vou cobrir, eu vou fazer a minha aqui. Aí o volante, aí o lateral fala, também não me cobre? Então também não vou te cobrir. Aí começa aquela situação. E aí já era. Mas aí a gente está falando, né, o que acontece, mas por que acontece isso? Quando o treinador, e aí quando os atletas começam a não comprar a ideia do treinador. Se o atleta não comprar a ideia do treinador, meu, já era. Já era. E aí é o que eu falo. Isso é algo que eu tenho comigo. O treinador precisa entender de pessoas. E muitas vezes o treinador, ele estuda pra caramba, principalmente essa nova geração que tá chegando. Eles estudam muito. Cara, taticamente os caras entendem bastante coisa. Mas eles não entendem de vestiário, até porque não tem muito tempo de vestiário. E como eles não entendem de vestiário, eles também não estudam sobre pessoas. E aí eles não entendem de pessoas, entendem de tática, e acham que o atleta é um robô. E aí ele chega no atleta,
E aí fala, ó, você vai fazer isso, 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 isso. Só que do jeito que ele fala, como ele fala, o atleta não absorve. E aí ele se ferra. Qual que é o problema da velha geração? Eles tinham vestiário, mas não tinham trabalho. Qual que é o problema da nova geração? Eles têm trabalho, mas muitas vezes perdem o vestiário. E aí foi por isso que os gringos entraram na parada. A gente tem muito técnico aí didático. Você acha que o boleiro, ele sai na frente? Vamos pegar o exemplo do Renato Gaúcho. Certo. Ele sai na frente por ter sido boleiro, ter sido das 4 Certeza. linhas. É mais fácil sai. de segurar o vestiário. É, porque ele entende de vestiário, ele conhece, né? Então fica muito mais fácil. Principalmente se o treinador é verdadeiro. Nick, se o treinador... Qual que é o primeiro atributo pro treinador? Ser verdadeiro. Atleta não é burro. Às vezes as pessoas acham que atleta é burro e tal. O jogador de futebol é burro. O jogador de futebol ele não é burro. Uma coisa que o jogador de futebol ele é muito esperto. Porque ele, desde os 6 anos, ele está competindo. As pessoas estão querendo passar ele para trás. E ele está dentro desse mundo, dentro dessa selva perigosa, lidando contra tudo que é tipo de animal. E ele vai aprendendo a crescer. Aí, meu amigo, chega um treinador, fala uma coisa e faz outra, já era. Então, os caras que são boleiros, os caras sabem como o atleta se comporta. Então fica mais fácil. E até porque, vou te dar um exemplo, já peguei treinadores que não foram jogador. Às vezes eles pedem umas coisas que os caras por trás ficam dando risada dele, porque falam, cara, ele tá viajando, olha o que tá pedindo. Mas acontece muito isso. O treinador foi lá, colocou lá, ó, deu a pré-eleição, tal. Tá no corredor, vocês mudam a tática? Cara, hoje você falou exemplo, o cara tá falando besteira. Entre vocês lá, vocês estão lá no corredor para entrar em campo. Pô, esse cara aí falou besteira, vamos fazer por aqui, vamos por ali. Hoje menos. Menos. Mas hoje. rola isso. De vez em quando rola, mas hoje menos. Porque é o que eu te falei, essa figura do treinador ela tá cada vez mais importante. E aí tem mudado muito o perfil do atleta, né? O atleta de hoje ele precisa muito dessa situação de fora. Então, hoje menos, mas, cara, mas rola. E hoje um atleta hoje, Everton, ele é 50% mental, 50% talento ou técnica? Tem uma estatística? Eu não vou Porque se o cara tiver com mental balado, ele não joga. Se tecnicamente ele for mal, ou ele não for tudo isso, é porque uma coisa vai compensar a outra. Eu acredito que o mental ele sustenta. Mas tem uma situação, se o atleta ele for tecnicamente limitado, eu acredito que ele bate em uma situação que ele não consegue furar a bolha. Se fisicamente ele também não for, uma coisa tem que andar do lado da outra. E quanto maior essa situação física, técnica, tática, mental, quanto maior ele tiver esses 4 pilares, que existe algum outro mais pilares, mas eu vou colocar esses 4. Quanto maior for esses pilares, mais longe ele vai chegar. E aí, mais caro ele vai ser. Eu falo porque eu joguei com o Neymar e hoje eu jogo amador, cara. Então, eu joguei todas as divisões do futebol brasileiro. Tunico, eu trabalhei com todos os níveis, eu posso falar. E não foi que eu vi, eu trabalhei, eu treinei com todos os níveis de atletas, desde o Neymar ao amador, que hoje eu brinco amador. Eu vi atletas de milhões e atletas que ganham R$1.000. Trabalhei com esses caras e eu entendi algo. Cada um está na sua prateleira. O tempo coloca o atleta na sua prateleira. O que pode diferenciar e o que pode atrapalhar o atleta de chegar na sua prateleira? Aí eu te falo, não é técnico, não é tático. É 2 situações, ou lesão ou cabeça. É o que vai atrapalhar o atleta de chegar na sua prateleira que ele poderia estar. E geralmente a lesão ainda é por causa da cabeça. Então você me falou, questão de importância, o mental ele sustenta tudo. Muitos atletas se machucam por causa do mental. Vou te dar um exemplo.
Eu estudo muito sobre desenvolvimento humano, muito. Tava treinando no Joinville, e aí tinha um menino que acabou de subir. E os caras estavam pegando no pé demais dele. Muito no pé dele, muito, mas muito. E quem é da bola sabe que quando o atleta sobe, esse atleta ele sofre um pouco. Às vezes eu vou dar um exemplo. Eu não sou desses caras não, mas eu vou me usar como exemplo. Eu não sou aquele cara que enche o saco de ninguém. Eu sou aquele cara que levanta o atleta e tal. Mas vou me colocar como chato. Às vezes eu erro o passe, o moleque não tem nada a ver e eu jogo a culpa no moleque. Acontece isso, muito. E aí esse menino, ele subiu e estava errando muito, Tonico, mas muito. E aí eu analisando aquela situação, falei, caramba, velho, como é que ele vai sair dessa? Ele vai dar um jeito de sair. Ele vai dar um jeito de sair. A nossa mente, ela é poderosa. Ela dá um jeito de sair. Ela vai dar um jeito de sair. E aí eu falei, tomara que não seja pro lado ruim. Qual que é o lado ruim de uma situação do atleta sair daquela pressão? Quando as coisas não estão acontecendo, como está todo mundo enchendo o saco daquele atleta. Ele sair de cena. Como é que ele pode sair de cena? Você sabe a resposta? Como é que ele pode sair de cena? Não ligar pra crítica. Se ele não ligar pra crítica e tal, aí ele tá indo pro lado bom e aí ele vai dar a volta por cima nisso. Mas ele pode sair o quê? Tendo uma lesão. Everton, ele quer machucar? Não. Mas no inconsciente ele fala, preciso sair daqui. Tonico, sem brincadeira nenhuma. No dia seguinte esse moleque tava com a lesão no DM. Era uma lesão constatada. Constatada. Aí eu, olhando aquilo de fora, falei, caramba, velho. Machucou. Cabeça logo deu um jeito de... Porque assim, na cabeça, no inconsciente tá falando, caramba, a pressão tá muito grande. Eu não quero sentir essa pressão. Tá doendo, tá difícil. Como é que eu saio dessa? Se você não for inteligente, ainda que eu falo, se você não for inteligente, se você não tiver um acompanhamento, se você não conseguir virar a chave, a sua cabeça vai dar um jeito de você sair daquele lugar. E às vezes é com a lesão. E aí, só para te comprovar isso, passou um tempo, eu fui lá no DM, cheguei nele e falei, fulano, aconteceu isso, isso, isso e isso, isso, isso e isso. O que você tem para me dizer? Ele falou, faz total sentido. E o mais interessante é o seguinte, ele também estava passando por alguns problemas fora de campo. E ele precisava de alguns dias para descansar. Você acha que foi uma lesão séria? Não. Não. Foi uma lesãozinha só para ele relaxar. Relaxou, voltou ao normal, vai treinar. Tem gente que vai achar que é loucura. Tem gente que vai falar que faz sentido. Mas eu tenho estudado isso muito, 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 muito. E todas as vezes que o atleta tem uma lesão, alguma situação, eu começo a fazer algumas perguntas bem pontuais para esse atleta. E vou te dizer que muitas lesões elas poderiam ser evitáveis. Eu fui um cara que tive muitas lesões na minha carreira. Muitas. Quando você me fala, por que você pulou tanto de lugar para de time? A maior parte foi porque eu não... Acabava o contrato, eu ia para outro time. Mas acabava o contrato e eu não tinha uma sequência tão grande. Eu era titular absoluto, mas eu não tinha uma sequência tão grande. Por quê? Eu machucava. Aí recuperava, jogava de novo e machucava. Eu sempre fui titular, mas eu machucava, recuperava, jogava, machucava. Recuperava, jogava, machucava. Eu tinha por ano 3 lesões, pelo menos. Então, perdi muito contrato, muito dinheiro por causa dessas situações. Olhando para trás, dava para ter ajustado. Aí você me fala, faltou o quê? Mentalidade? Mas eu achava que era de qualquer jeito futebol. Jogando sério, eu achava de qualquer jeito. Achava que era só treinar, só trabalhar. A alimentação minha era uma alimentação... Cara, eu comia arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife.
Essa era a minha alimentação. Arroz, feijão e bife. É o café da manhã ali. Everton, mas eu não alimenta... comia besteira? Não era de comer besteira, mas minha alimentação era arroz, feijão e bife. E qual que é o problema disso, Everton? Não é comida de atleta. Atleta tem que comer legumes, tem que comer salada, tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer... Esqueci. Proteína. Tem que comer de tudo. Ah, mas eu não gosto. Tem que comer, você é atleta de alto rendimento. E eu não comia. Hidratação. Cara, um alto nível, o cara que treina todo dia, tô falando de atletas profissionais, tem que tomar no mínimo 4 litros de água. No mínimo, um atleta profissional ele tem que andar com a garrafinha do lado dele, porque se ele não andar, ele também não toma. Tem que andar com a garrafinha do lado dele. Tem que ser isso. A gente tá falando de alto nível, alto rendimento. O cara quer ganhar 100, 200, 300, 400 mil, é esse preço que ele precisa pagar. Questão de... Cara, o atleta ele precisa ler. Precisa ler. Precisa dormir. Precisa dormir, nem se fala. Cara, precisa largar o celular, precisa dormir. Um atleta de futebol ele precisa dormir no mínimo 10 horas. A gente está falando de atleta de alto rendimento. Tem que dormir 10 horas. Pro corpo humano, com 8, 7 horas eles ficam legal. Legal, isso é verdade. Mas atleta é 10. 8, tá legal. Mas tem que ser 10. A gente está falando de alto rendimento. Então, o atleta ele precisa descansar muito, mas muito mesmo. E como eu estou falando de alto rendimento, é 4 litros de água, é se alimentar da melhor maneira possível. Aí você fala, pô, mas tem gente que não tem esses recursos. Então faz o melhor que pode na condição que tem. Aí nós estamos falando de alto rendimento. Então você é a favor de poupar jogador? Eu vou falando ser de sincero. descanso. Você é a favor de poupar jogador? Eu não sou nem a favor. Eu acredito que tem que poupar. Não é nem que eu sou a favor. É necessário poupar. Aí tem gente que vai falar, pô, aí entra aquela coisa que eu te falo de jogador que fala, pô, no meu tempo jogava tal. No seu tempo, meu amigo, a intensidade nem se compara com a intensidade de hoje. O atleta que joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta e fica nesse ritmo, se ele ficar muito tempo, não aguenta. O jogo de hoje, quando você joga, Tonico, no alto rendimento, por isso que eu falo que as pessoas não têm noção como exige fisicamente. Aí os pessoal falam, pô, eu saio 5 da manhã, nem durmo e tal. Cara, você não corre o que um atleta corre. Você não leva o seu corpo ao nível de estresse que um atleta de futebol leva. Quando você corre ali 90 minutos, você sai daquele campo morto, mais morto. Você não tem energia para nada. Você vê muito hoje aí nas discussões de mesa de bar, né? Fala, pô, Pelé se fosse hoje jogava fácil, o Zico se fosse hoje jogava fácil, não sei o que jogava fácil. Você acredita que esses caras jogariam fácil? Estão falando de gênios. Isso. Você acredita que esses caras jogariam fácil hoje no futebol? Acredito. Mas nós estamos falando de gênios, né? Isso, a gente está falando de gênios. Acredito. Aí falam, mas os caras, eles iam treinar o que a gente treina, o que os caras treinam hoje. Eles iam ter os mesmos recursos que os caras têm hoje. Então eles iam se adaptar à realidade de hoje. Então se você pegar o gênio, né? O gênio lá dos anos 70 trouxer para cá e dar a condição que os atletas de hoje têm, meu irmão, iam fazer igual o Neymar não faz. O Messi não faz, o Cristiano Ronaldo não faz. E a gente tá falando desses caras que são gênios. Por que eles não só iam que fazer? você pegar esses caras dos anos... Você pega lá esses times dos anos 70, 80, 90... Você pegava todos os times da Série A, pelo menos tinha 2, 3 craques. Hoje você não tem 2, 3 craques no mesmo time. Não tem. Não tem, até porque o futebol, ele cada vez mais tá matando os craques, né? Porque o craque geralmente ele pensa. E hoje o futebol prefere os cabeçudos do que os caras que pensam. Se você pegar um camisa 10 que vai achar 2 passes, só que ele não vai ter uma recomposição legal, não serve. Prefiro o volante cabeçudo que corre para um lado e para o outro, que não vai achar um passe, mas vai correr. Esse serve. Então o futebol cada vez mais está matando os craques, e aí os caras reclamam que não tem, e quando tem, os caras deixam de fora. A realidade é essa. Você acha que a gente vai ganhar a Copa? Eu tenho esperança. Muito. Temos jogador para isso? Com certeza tem. Com certeza. Os caras falam, mas não tem mais craque.
Nem aqui no Brasil e nem em lugar nenhum. Então, a única time que eu vejo assim que tem atletas talentosos como o Brasil, é a França. Lógico, a gente tem outras seleções que estão no momento melhor, já estão com um trabalho muito mais consolidado, a própria Argentina, mas o Brasil, em termos de nível técnico, individual, cara, capacidade individual, eu acho que está muito bem servido. Você acha que o Neymar vai para a Copa? Cara, eu torço muito. Eu vou falar como torcedor. Eu torço e eu acho que o Neymar ele só não deve ir para a Copa se ele não tiver em condições. Se ele tiver em condições, um cara daquele tem que estar. Mas tem que montar um time para jogar para ele ou ele tem que ser protagonista? Porque precisa montar um time para jogar para ele. Igual a Argentina fez. Igual a Argentina fez, igual Portugal faz, igual todas as seleções que tem um craque desse na mão faz. Só que o brasileiro, brasileiro tem uma sina que eu não sei. Aqui no Brasil, os caras, se o Neymar fosse de outra seleção, aí os caras dariam valor. Mas o brasileiro, parece que torce contra, né? E principalmente a imagem que os caras fazem do Neymar, né? Então, eu acho que o brasileiro torce contra para vários esportes. Você pega o jogador, um atleta vai para a Olimpíada, vice-campeonato não serve. Bronze também não serve. Você vai em outros países, o cara ganha um bronze, o cara chega de carro de bombeiro. Isso, aí quando ganha, também, pô, competindo lá com, não é? É assim, então nunca tá bom pro brasileiro. Já que estamos nesse gancho de Neymar, seleção brasileira, qual que seria a sua seleção ideal? Monta pra mim. Você pode jogar, você pode ficar de técnico. A minha seleção ideal, achei que era a seleção brasileira. Não, a seleção brasileira, que se fosse hoje... Seleção brasileira? Seleção brasileira. Não vou falar pra você levar os 22, mas... Eu vou colocar só os 11, os né? 11. Cara, difícil. Se fosse o Lancelotti hoje. Lancelotti, eu vou colocar ali minha zaga. Primeiro jogo de abertura, você tem que escalar esse time pra jogar. Lateral, eu ia colocar o Wesley. Lateral direito, eu ia colocar o Wesley. Militão já voltou. Militão e Marquinhos na zaga. Minha lateral esquerda, eu tô sem lateral esquerdo, viu? Tô sem lateral esquerdo. Me dá um... Não, a seleção é sua, se vira. Você já me auxiliar. Lateral esquerdo, cara. Pior que eu não sei. Lateral esquerdo eu não sei mesmo. Me fala um lateral esquerdo aí. Na real, nem sei quem é lateral esquerdo da seleção. Tá difícil, né? Tá difícil, eu não sei. Tô falando sério, não sei. Quem tem de lateral aí? Me dá opções aí. Tá ruim, não sei também. Caraca, velho, difícil. Vai, no gol coloca o Alisson. Volante, Casimiro. Tá difícil. Volante pro lado do jogador. Coloca o Paquetá pra jogar. Coloca o Paquetá. Vinícius Júnior numa beirada. Estevão em outra. Neymar por dentro. E aí teria que brigar ali, mas se fosse pra deixar um time mais equilibrado, teria que ser o Endrick. Rafinha ia ter que ficar no banco. O Estevão coloquei? Colocou. E o Estevão... Só não vamos lateral esquerda. Só o lateral esquerdo que tá difícil, viu? E pior que eu não sei nenhum lateral esquerdo, cara. Não sei, pra você ver como tá difícil, né? Nós não estamos formando lateral faz tempo, né? Isso. Não estamos formando 10, não estamos formando lateral. Então, lateral esquerdo eu não sei, não tem o nome. Pra mim vem só o Arana na minha cabeça. Então vai ser o Arana porque só ele que veio na minha cabeça. Então seria essa seleção. E você ia jogar com centroavante nato? Cara, eu gosto. Eu prefiro eu como zagueiro, né? Eu como zagueiro eu acho que precisa ter um cara ali na referência. Precisa ter. Isso incomoda muito mais do que você ter quando ficam esse falso 9, atletas flutuando ali. Eu acho muito... Porque, beleza, se os caras estão flutuando, quem que vai fazer gol? Então é difícil um time conseguir encaixar sem esse cara mais perto do gol. É difícil. Dá pra encaixar? Claro que dá. Mas é difícil. Everton, nós estamos aqui chegando nos nossos minutos finais. Bacana. O papo tá uma delícia. Aprendi muito. Mas vamos lá, agora pergunta que não quer calar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquele bate-papo rápido.
Contato mais famoso do seu celular. Cara, eu acho que é Felipe Anderson. Cantor ou cantora favorito? Ai, cantor ou cantora favorito, meu. Vou colocar aí a... Esqueci o nome da minha... Vou colocar Fernandinho. Uma música dele? Grandes coisas estão por vir. Última ligação que você fez antes de sentar aqui foi pra mim, né? É, pra você, pior que foi. Eu falei, Último presente que você comprou pra você. Você falou, puta, vou me dar um presente. cara, você é um cara que eu, às vezes eu peco por isso, viu? Eu presenteio todo mundo e não me presentei. Mas última vez... Pô, boa pergunta, Tonico. Eu vou ter que... Ah, você tava rodando por aí, falou, pô, vou comprar um presente pra mim. Cara, boa pergunta. Eu não compro presente pra mim não, mas isso é bom você me... Sabia que eu, como mentor, eu faço essas coisas, começo a fazer algumas perguntas para os atletas para que eles possam começar a olhar para alguns pontos cegos na carreira dele. E aí você me fez uma pergunta, qual foi o último presente que você comprou para você? Eu falei, cara, eu nem lembro. Foi uma camiseta, mas já faz tempo. Pra você ver como... É isso mesmo, foi uma camiseta. Comida favorita? Comida favorita? Um risoto. Um clube que te marcou? É que tem alguns clubes, mas eu vou colocar o Santos. O Santos me marcou. Jogar no Santos pra mim foi o sonho da minha vida, entendeu? Então, teve outros clubes que me marcaram, cada um de uma forma diferente. Mas quando eu joguei no Santos, eu tava vivendo o meu sonho de criança. Pra mim, todos os dias era acordar e falar assim, cara, eu tô vivendo o meu sonho. Cada clube marcou de uma forma diferente, mas eu coloco o Santos como um clube que me marcou. Era o time do Pelé, cara. Eu falava assim, cara, eu tô no time do Pelé. Tô vestindo essa camisa. O Pelé vestiu essa camisa. Eu tava no vestiário, cara, o Pelé sentou aqui. É diferente. Tem história, né? Tem história. Um treinador que te ensinou muito? Teve vários, mas o Muricy eu aprendi com ele por tudo que ele ganhou, pela referência que ele é. Então foi um cara que era a minha referência, assim. Olhava pro cara e se fala, cara, esse cara ganhou tudo isso. Muricy. Algum perrengue que hoje você dá risada? Pode ser de vestiário, de alguma situação que hoje você dá risada assim, fala, porra, não fiz isso. Cara, perrengue que eu dou risada. Do futebol. Difícil, velho. Agora eu não me recordo, não. Perrengue que eu dou risada. Ah, Tonico, eu não vou lembrar, não. Vou lembrar, não. Um apelido que você tem dentro da família que ninguém sabe. Pior que eu não tenho apelido, velho. Pior que eu não tenho apelido. Minha esposa me chama de Ever, mas eu não tenho apelido, não. Hoje eu não tenho. O pessoal me chama de Everton e me chama de Páscoa. E pra fechar, o que o Everton de hoje falaria para aquele menino que nasceu no dia 14 de março? Estuda e coloque em prática. O que você aprendeu, coloque em prática o mais rápido possível. Seja um executor. E pare de procrastinar. Escuta os mais velhos. Os mais velhos, eles entendem o caminho, porque eles já passaram por aquele lugar. Então, só escuta se eles estiverem falando e eles forem conhecedores daquele assunto, só escute e execute. Seria isso. Você deixou de ouvir muita gente? Ah, sempre ficaram muito cabeça dura. E hoje eu preciso quebrar. Até hoje, quando eu me vejo nesse lugar, eu falo, opa, deixa eu ouvir quem entende, deixa eu ouvir quem sabe. E até com um mentor, porque muitas vezes eu falo algo para o atleta, eu falo, se ele fizer isso, vai dar bom. E aí eu levo para minha vida. Porque às vezes você, Tonico, vou te dar um exemplo. Quanto tempo você está com esse podcast? Desde 23, mas não é minha área. Eu entrei, não é que eu entrei por acaso. Eu fui convidado para cuidar da área comercial do podcast. Legal. E aí os caras, pô, você é bom de resenha, senta aí eu caí aqui. Aí você caiu aqui, mas você tá... Pô, e tô adorando fazer. Você tá 2, 3 anos já aqui nessa pegada.
cara, você entende muita coisa. Eu não tenho um podcast. Se eu fosse fazer um hoje, cara, e eu pedisse uma dica para você, você me desse o caminho, quantos meses ou anos eu ia encurtar na minha vida? Porque você sabe o caminho. É isso. E eu muitas vezes ia falar assim, Everton, faz isso, isso e isso. Eu acho que eu tenho que estar falando isso, mas deixa eu fazer do meu jeito. E aí o que acontecia? Eu demorava muito mais tempo para ter resultado. Então, o conselho que eu dou para os atletas, escutem os mais velhos e aqueles que sabem o que eles... E aqueles que... Porque não adianta você escutar um mais velho que não sabe nem o que está falando. Mas, pô, você viu que o cara sabe o que ele está falando. Ele tem propriedade para falar daquilo. Escuta e executa. Que vai dar bom. É isso. E hoje um atleta para conectar com você, por onde que ele te procura? Fala suas redes sociais. Tá... TikTok eu uso pouco, mas pode me procurar no Instagram. Pode colocar lá Everton Páscoa. Você vai ver lá, pode me chamar no direct. Fala que você viu aqui minha resenha com o Tunico, que eu posso te fazer uma condição especial. Opa! Posso fazer, vai ser um prazer. E hoje eu tenho trabalhado com atletas de alto rendimento e às vezes ele está na escolinha, mas ele quer ser jogador profissional, está disposto a pagar o preço, pode me procurar. Ah, Everton, estou em dúvida. Cara, vai procurar um psicólogo para te ajudar, mas você quer trabalhar no alto rendimento, alto nível e quer realmente ser um atleta profissional, aí você me procura. Só futebol? Ou qualquer outro esporte? Você prefere focar no futebol? Hoje eu estou focado no futebol. Consigo ajudar outro esporte? Consigo ajudar outra pessoa? Sim. Mas dentro da metodologia que eu desenvolvi, eu estou focado no futebol. Mas eu acredito que por tudo que eu tenho construído, vai ser inevitável ter que abrir isso, sabe? Porque tá sendo bacana os resultados que a gente tem lá dentro. É bem satisfatório e existe uma metodologia por trás que o atleta em 30 dias ele se vê com outra mentalidade, sabe? Isso eu falo sem medo de errar. Se você entrar lá dentro da metodologia e em 30 dias você for o mesmo, seu dinheiro, devolva o seu dinheiro. Devolva. Porque eu tenho certeza que o atleta, se ele quiser, se ele estiver disposto, ele é transformado. Você tem uma metodologia. É só você que faz ou você tem pessoas que te ajudam? Ou é só você que cuida da cabeça de todo mundo aí? Um problema bom, viu, pra mim, que eu vou ter que arrumar, que daqui a pouco eu não vou dar conta de estar atendendo tantas pessoas. Mas hoje eu ainda consigo atender os meninos. Eu desenvolvi algo que eu consigo atender o maior número de pais e meninos. Mas dentro da metodologia tem analista de desempenho, que aí já não é eu que dou, nutricionista, né? E tem eu trabalhando ali a parte mental. E aí a gente cada vez vai implementando mais coisas ali dentro. Como você falou, no começo dos seus sonhos, você foi comprar a casa para sua mãe. Hoje você orienta o menino a guardar dinheiro, dá essa orientação financeira ou não? Cuida da parte logicamente, cuidando da parte mental, você vai ajudar ele se direcionar na parte financeira, né? Isso. Hoje, se eu pego um atleta assim, claro que eu não vou falar investe aqui, investe ali e tal, mas eu vou falar assim, cara, tenha mentalidade de investidor. Invista seu dinheiro. Quanto que você vai gastar, quanto que você vai guardar para você. Então, assim, não vai gastar tudo. Procure alguém de confiança e, além de confiança, que tenha capacidade para administrar. O que muitos atletas erraram na vida? Eles procuravam alguém de confiança, mas esse alguém não tinha capacidade para administrar os recursos. E o que acontecia? Esse alguém de confiança, muitas vezes não por maldade, quebrava. Por que ele quebrava? Porque o atleta ele não tinha capacidade. Então o que eu falo para os atletas? Procurem pessoas com capacidade e de confiança. Essa foi a sacada do pai do Neymar. Eu já via vários podcasts do pai do Neymar. Ele falou assim, ó, eu tenho uma joia a ser lapidada, que era o Neymar. E para lapidar essa joia, eu preciso dos melhores à minha volta. Aí ele foi atrás do melhor cara do investimento
ele foi atrás do melhor fisioterapeuta, o melhor preparador físico, ele foi atrás do melhor cara que cuida de imóveis, e aí ele fez o ecossistema dele. Então, dentro da sua realidade, dentro da realidade do atleta, procure os melhores profissionais para estar do lado. Se cerque dos melhores, né? Oi? Se cerque dos melhores, né? Se cerque dos melhores, o ambiente faz diferença. Muito, Tonico, você sabe disso. E cada vez mais eu tenho vivido isso. O ambiente faz diferença. Everton, queria muito te agradecer. Dispôs do seu tempo, bacana pegou o demais trânsito. estar aqui com vocês, meu. E muito obrigado por se dispor do seu tempo. Obrigado, Valeu. Tonico. Porra, que aula, hein?